Terceiro vídeo da nossa série Conversando sobre a Amamentação. A ideia que eu tive, que a equipe que está comigo teve, sobre a importância da gente combinar um trabalho de anos e anos de aleitamento materno com informações online para as pessoas ouvirem, ela tem uma raiz numa história, né? São 50 anos falando de amamentação, trabalho em todo o país, em vários outros países também, né? E eu sempre falo para as pessoas que estão assistindo esse terceiro vídeo ou o segundo, que é importante você ver a sequência. Então, se você está chegando hoje vendo pela primeira vez o terceiro vídeo, volta lá no primeiro, vê o primeiro, depois vê o segundo, aí você chega nesse terceiro. Você vai entender uma sequência de que nós estamos colocando a respeito da questão da amamentação. Por exemplo, hoje eu quero falar de uma coisa que as pessoas me mandam muitas questões, muitas perguntas. Eu no segundo vídeo citei algumas pessoas que me escrevem, mas muitas outras me perguntam coisas muito mais importantes sobre a questão alimentar da mãe, os remédios que a mãe toma. Tem mãe, por exemplo, que fica me perguntando muito, sobretudo nos primeiros meses, se ela pode pintar o cabelo, o que ela vai fazer. Hoje em dia a gente tem um pouco de receio dessas tinturas de cabelo, que são ricas em alguns produtos, provavelmente benzeno, ou outros corantes, e que podem ser absorvidos e passar pelo leite. A gente acha que a mãe deve tomar um pouco de cuidado e fazer o possível para não precisar pintar o cabelo nesse período inicial de amamentação. Da mesma maneira, as coisas que a gente sempre comenta, né? Tudo que a mãe come, tudo que a mamãe toma, todos os remédios por boca, injetáveis, a maior parte deles passa pelo leite. Existem até tabelas, naquele livro que eu mostrei no vídeo segundo, esse livro que nós lançamos, tem lá uma tabela com os remédios que são verde, azul, verde, amarelo e vermelho. Os verdes pode tomar o remédio, o amarelo com cuidado, porque tem uma certa distância do tempo que tomou o remédio de amamentação, e os vermelhos devem ser evitados. Entre os vermelhos tem alguns remédios muito sérios, somente para tratamento de doenças graves, doenças autoimunes, tumores, cânceres, né? Radioterapia, quimioterapia. As mães que amamentam precisam tomar cuidado. Mas muita gente não sabe que a gente tem conhecimento sobre o que pode acontecer e o que pode passar pelo leite. Por exemplo, coisas da alimentação da mãe. Antigamente se falava muito que algumas coisas que a mãe come davam muita cólica no bebê, então se falava muito em feijão, se falava muito em carne de porco, em gordura. Hoje se fala muito na alergia à proteína do leite de vaca, que é diferente da intolerância à lactose, que a intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar do leite e lactose, e a proteína do leite de vaca é a proteína do leite de vaca. E a mãe fala, não, mas eu não estou dando leite de vaca para ela, eu estou dando meu peito. Mas é importante que a mãe saiba que se ela puder diminuir bastante a ingestão de leite de vaca durante esse período que está amamentando, particularmente se a criança começar a ter diarreia, se a criança tiver vômito, se a criança tiver muita cólica, se tiver sangramento intestinal, isso pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca passado pela dieta da mãe, que vai pelo leite dela e a criança tem sensibilidade. E às vezes, para você não desmamar essas crianças, você precisa realmente fazer uma dieta rigorosa com a mãe. Uma dieta que inclui, evidentemente, tirar todos os derivados de leite de vaca, não é só o leite in natura, iogurte, queijos, né? É uma dieta dura. Às vezes comidas preparadas com leite, bolos, doces, pães, qualquer dieta que tenha leite. É tão séria a alergia ao leite de vaca quando ela ocorre, né? Não é assim tão frequente, mas existe, que se a alergia ao leite de vaca é comprovada e está passando pelo leite da mãe, ela tem que tomar muito cuidado, fazer uma lista de alimentos, o médico deve ver junto com ela, e mesmo às vezes a utilização de utensílios na cozinha em que se preparou alguma coisa com leite e a mãe depois prepara alguma comida para ela, esses resíduos de leite podem fazer diferença, né? E às vezes são sérios. Infelizmente, em alguns casos, é tão grave que muita gente propõe, não, desmama e toma um leite modificado, sem proteína, esses leites todos aí com proteínas hidrolisadas, modificadas, para tentar diminuir. Eu tento sempre fazer a mãe amamentar e ajudo a mãe a fazer uma dieta isenta. Não é fácil. Tem algumas mães que são muito heroínas e se sacrificam e passam meses e meses com muito cuidado, comendo mais legumes, hortaliças, arroz, com cuidado. E outros alimentos também podem dar alergia, né? Não só o leite de vaca, tem alguns relatos de outros alimentos que podem dar alergia. E isso precisa ser conhecido, precisa ser examinado e o pediatra que vai atuar. Agora, o mais importante disso tudo é saber que
A relação mãe-filho nesse período, sobretudo os primeiros 6 meses, é tão intensa e tão íntima que a gente não fala mais no binômio mãe-filho, a gente faz na unidade mãe-filho. O bebê, nessa idade, ainda não sabe bem que ele nasceu, ele pensa que ele é a continuidade daquela mãe que está amamentando, daquela pessoa que está tão perto dele. E é por isso que a interação da parte neurológica, da parte imunológica, do desenvolvimento do bebê, dos alimentos que a mãe consome, que passa pelo leite muitas vezes, são importantes no desenvolvimento dessa criança. Uma das coisas mais importantes é você ter conhecimento do que existe de história alérgica na sua família. Se você é alérgico a algum alimento, se você já teve alergia à proteína de vaca, como é que você trabalha isso? E evidentemente o seu pediatra tem que ajudar você a modificar isso, né? Então essa é uma parte inicial do problema da alimentação da mãe, da utilização de medicamentos e até da utilização de substâncias que ela precisa às vezes utilizar no meio ambiente. E isso é também uma coisa que a gente não gosta muito. Por exemplo, inseticidas em salas fechadas onde tem bebês amamentando. Uma coisa que é contraindicada muito é aquele famoso inseticida que você põe na tomada, que ele fica a noite inteira liberando. A gente fala, mas o cheirinho é baixo, é porque nem sempre ele tem derivados do benzeno, e às vezes até mais com líquido, com água, não se sente tanto o cheiro mas ele é um inseticida que pode trazer alguns problemas, sobretudo para os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Então, eu sempre falo, e por isso que eu estou fazendo esse curso, e por isso que eu estou dizendo assim, essa conversa sobre a alimentação, que amamentar existe realmente uma doação da mãe e do pai e da família. Claro que a mãe é a pessoa mais importante nessa época, é ela quem vai ficar ali o tempo todo, é ela que vai se relacionar com o bebê, e é um momento em que a gente chama da esterogestação, a gestação fora do útero, né? Porque a gente tinha uma noção antigamente que quando o bebê nascia, acabava. E hoje a gente sabe que não, que nos primeiros meses e principalmente até o final do primeiro ano, ele continua sendo desenvolvido. O cérebro continua numa velocidade grande. O colostro, o primeiro leite que a mãe produz é tão parecido com o leite, com o sangue da mãe e do bebê, que em algumas culturas antigas ele era chamado de sangue branco, que saía pelo cordão umbilical. Ele, na verdade, é o sangue branco, ele tem a mesma concentração de proteína, os mesmos anticorpos, o mesmo açúcar, a mesma glicemia, as mesmas gorduras. Ele só não tem glóbulos vermelhos, ele não tem sangue vermelho, ele tem sangue branco, a parte dos glóbulos brancos. E é por isso que essa integração mãe-filho nesse período é fundamental. Isso é uma das coisas que a gente está desenvolvendo bastante no conceito do desenvolvimento infantil. Outras coisas ainda que são importantes nesse começo de vida e que as pessoas às vezes me perguntam muito é a respeito do refluxo gastroesofágico, né? Que é uma coisa que todo bebê tem um pouco de refluxo. Todo bebê solta leite um pouquinho, é comum isso. Até as pessoas antigas diziam que bebê que mama bem, que engorda, sempre solta leite, é sinal de que ele está bem alimentado. Não é bem assim. O refluxo chamado fisiológico, acontece 2 ou 3 vezes por dia, o leite volta, ele cospe um pouquinho, vem aqui no esôfago. Esse é comum na maior parte dos bebês. Só que alguns deles têm esse sintoma muito mais exagerado. Toda vez que mama ele vomita, como ele irrita o esôfago, ele começa a se sentir mal, ele se estica para trás, ele chora a noite inteira. Isso pode ser realmente uma doença do refluxo e que o médico tem que ser alertado, orientado. E, ao contrário do que muita gente pensa, às vezes não é com remédio que a gente trata o refluxo, é com uma técnica de amamentação. Se a mãe tem muito leite, amamenta toda hora e à vontade, é uma grande distensão do estômago, a tendência desse bebê, porque o esôfago dele é muito curtinho, e a parte inferior do esôfago se desenvolve uma musculatura que, à medida que eles crescem, vira um esfíncter, quer dizer, um lugarzinho que fecha, para o leite não voltar, para a comida não voltar. Então, alguns bebês ou prematuros ou muito pequenos, eles não desenvolvem isso bem. Então, o leite, na hora que o estômago começa a se contrair para esvaziar, ele volta para o esôfago e, com o passar do tempo, isso leva a uma irritação, uma chamada esofagite, que é desagradável, é dolorosa e é uma das causas frequentes de choro de bebê que está sendo amamentado, né? E aí, isso também precisa ser sabido pelas mães. Elas precisam entender que amamentar, às vezes uma coisa que melhora muito o refluxo, se a mãe tem muito leite, ela amamenta, quando ela percebe que o neném está muito glutão e mamou bastante, ela para, tira o bebê um pouquinho no meio da mamada, leva aqui em cima
no ombro para fazer arrotar. Isso é muito importante saber colocar aqui no ombro. Espera ele arrotar, dá uma descansada e volta a amamentar de novo. Com esse arroto você diminui a tensão do estômago e a pressão lá dentro não é tão grande e o refluxo às vezes desaparece sem remédio. Se a coisa é muito grave, tem que usar remédio, aí o seu médico vai lhe orientar sobre isso. E mãe, pai, gente que está me assistindo nesse terceiro vídeo aqui dessa conversa sobre amamentação, eu quero chegar nesse momento da minha vida profissional e realmente transformar numa conversa com perguntas e respostas e diálogo alguns conhecimentos importantes que eu adquiri durante toda a minha vida, que se transformaram em livros, se transformaram em publicações, em vídeos. Quem me conhece vê meus vídeos todos na internet, né? Que se transformou agora, né, nesse último livro aqui, a 5ª edição do Como e Por que Amamentar, que é uma coisa que eu faço questão de que as pessoas escutem, conversem, vejam o que eu quero dizer. E é por esse motivo que nós estamos começando, junto com uma grande equipe, a montar um curso que vai ser online, mas ele também vai ter uma relação presencial, uma coisa chamada webinário. Provavelmente a cada 15 dias a gente vai se sentar ao vivo com as pessoas que estiverem assistindo esse curso, que a gente limitou o número de vagas. Depois vocês vão saber isso, a equipe vai montar isso para vocês, e vocês vão poder debater comigo durante 1 hora, 2 horas, ao vivo, pela internet, as perguntas que vocês têm sobre o curso, de maneira que vocês vão poder assistir o curso em aulas e vocês vão poder se comunicar com a gente periodicamente ao vivo durante 1 hora em média, com perguntas e respostas que eu vou estar respondendo ao vivo. Então é por isso que nós estamos assim insistindo muito em trabalhar isso e mostrar para vocês. A primeira reunião dessa ao vivo gratuita vai ser na próxima terça-feira, dia 31, a partir das 19 horas. A gente vai falar para quem quiser, para estar aberto para todo mundo, e depois a gente vai ter que limitar o número de vagas e essas pessoas aqui vão poder participar. E a gente está vendo qual vai ser esse número de vagas, que a gente ainda não tem, porque vai depender muito também do tamanho. E você vai ter provavelmente durante vários meses, entre 3 ou 4 meses, no máximo 5 meses, a oportunidade de ver as aulas, que são mais de 25, e também fazer os webinários e, evidentemente, também mandar perguntas pela internet, pelo e-mail e pelos grupos de trabalho nos webinários. Essa história toda tem a ver com aquele projeto meu que algumas mães lá no segundo vídeo me ajudaram e me incentivaram. Nós queremos fazer esses conhecimentos chegarem a 10 milhões de mulheres. Vamos ver se eu consigo, vamos ver quem é que consegue isso. Essa é uma luta muito grande que nós estamos tentando realizar. Eu sou o Zé Martins Filho, sou professor de pediatria da Unicamp, trabalho com aleitamento materno há quase 50 anos e gostaria muito de poder trocar ideias com vocês nesses próximos meses sobre aleitamento. Um grande abraço. Obrigado por participar desse evento aqui conversando sobre amamentação.